o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha. É a voz da resistência aos intérpretes falsos. Dentre eles, destacamos aquele que há quase 2 séculos previu a volta de Jesus para 1843. Ultrapassada a data, sem ocorrência do evento, o autor da falsa profecia transferiu o vaticínio para o ano seguinte, 1844. Ele disse que ia acabar o mundo em 1843 e depois 44. Como não poderia deixar de acontecer, nos Estados Unidos, a potoca explodiu como bomba, mexendo com os nervos de verdadeiras multidões. Pessoas crédulas e medrosas sofreram duplamente o atrevimento deste intérprete das 7 semanas de Daniel, do profeta Daniel. Infelizmente, alguns estudiosos correm atrás de sucesso, esquecendo as armadilhas escondidas no livro sagrado. A letra mortífera sempre foi campo minado, repleto de dificuldades que confundem até os mais experientes. Alguém já terá imaginado o prejuízo que esta profecia falsa espalhou neste mundo carente de verdades e de sólidas doutrinas? Com preciosa ajuda de bons amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: asas de cera derretem. Existem 2 faces que identificam os seres humanos. A imagem que vizinhos, parentes e amigos desenham resultam da primeira avaliação. A outra face, a verdadeira, esta só Deus conhece. Mesmo convivendo intimamente com a realidade nossa de cada dia, temos sido incapazes de compreendê-la. Segredos se escondem no recesso da consciência, inacessíveis ao próprio vivente. Alguém poderá protestar alegando exagero. Opa! Eu me reconheço. Eu sei quem sou. O ser humano é tão complicado que, através dos tempos, ao lado da ciência, também a filosofia e as religiões o analisaram. No portal de templos gregos, os sacerdotes registraram: conhece-te a ti mesmo. Para os gregos, o autoconhecimento era matéria obrigatória. A introspecção tornou-se algo primordial no aprendizado. Todo o empenho dos filósofos gregos se concentrava na abertura da mente dos discípulos. Eles se obrigavam constante vigília dos pensamentos para a definição do grupo em que se enquadravam. Isto nunca foi fácil. Infelizmente, usamos óculos cor-de-rosa quando fazemos autoanálise e óculos escuros quando julgamos alguém. Certa vez eu fui obrigado a rir diante de uma criatura sistemática. Ele atravessara a vida fugindo da experiência romântica, porque considerava impossível conviver debaixo de 4 paredes. Alguém lhe perguntou: afinal, você nunca encontrou companheira idônea, com razoáveis méritos para proveitosa convivência? O dito cujo respondeu num fio de voz:
indeciso e pouco à vontade. Reconheço que certa vez eu encontrei este tipo de mulher. Mas então por que o senhor continuou solteiro? Desenchabido, o gajo respondeu: ela também procurava o homem perfeito. É aquilo que diz o povo: dois bicudos não se beijam. É difícil imaginar os tropeços de relacionamento entre pessoas que se consideram irrepreensíveis. Não há tatu que aguente certas figurinhas. Dois perfeitos, entre aspas, é claro, são visceralmente incompatíveis. Diálogos se tornam práticas impossíveis, restando tão somente monólogos como prêmios de consolação. É preferível falar sozinha, diz Dona Margarida do alto de sua torre de cristal, escandalizada pela banalidade dos comentários. Nesta altura, o Crispim manifesta contrariedade. O Getúlio vem apontando-se de perfeitos e de repente parece mudado. Como explicar o contraditório? Pergunta o Crispim. Eu tenho divulgado palavras de Jesus, meu caro Crispim. Sede perfeitos, não sou eu que inventei a frase é de Jesus. Nunca deixei de completar, todavia, que se trata de algo distanciado no calendário, depois de muitas e muitas vidas. Perfeito, legítimo, no tempo certo, a perfeição jamais será motivo de gozação, nos moldes das figurinhas patéticas da minha exposição de hoje. Estes pretensiosos estão iludidos com miragens criadas pelas expectativas das suas mentes. Se eles verdadeiramente se conhecessem, saberiam que perfeição não se alcança nos mundos de expiação e prova. Compreenderiam que, se fôssemos perfeitos, não teríamos reencarnado no planeta Terra, e sim num planeta superior. São os nossos defeitos que nos mantêm prisioneiros. Aliás, seria bem mais fácil conviver se aceitássemos que todos são mais ou menos imperfeitos, todos, não escapa nenhum. Aliás, um que foi Jesus, esse escapou, porque ele era perfeito. Temos mais educação, proclamam figurinhas orgulhosas. Trabalhamos melhor e mais intensamente. Nossa raça é mais pura. Nossa família é mais ilustre. Todas essas demonstrações de soberba agem como empecilho para a atração de amizades, sufocando propostas de sadio intercâmbio. Dia destes, escutei pregador tão repleto de presunção que ele próprio, em corpo físico, fazia esforços para se misturar num caldo com o Apocalipse. O livro, na imaginação do fanático, deveria representar couraça protetora e também cama para dormir. Não resistia aos apelos da curiosidade e permanecia expectante, em total silêncio, para escutar a leitura que de tal maneira o transformara. Embora excitado e ansioso, o pregador aproveitou a leitura para puxar brasas para a sua sardinha. Ele repetiu o texto com clareza. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. Eles serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com o Cristo
durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. A reação do pregador ao seu próprio discurso foi patética. Rei e sacerdote ao mesmo tempo, peitão estufado de orgulho. A promessa de Deus está se cumprindo. Está claro que o Apocalipse se refere à minha igreja, disse o gajo. Percebendo a penúria daquela alma, eu senti pena dele. E lhe informei, esta profecia, caríssimo, fala do futuro. Só Deus sabe quando. Ele me perguntou, qual a sua base para afirmar que o dia não chegará breve, Getúlio? Afinal, o anúncio da volta de Jesus já completou 2 milênios. Suas próprias palavras mostram o evento com data incerta. Amigo, 2 milênios de expectativas revelam que Deus não tem a menor pressa. E neste pressa, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal Magé, um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Pedimos atenção para o assunto que tomou dianteira dentre as palestras colocadas no YouTube. Jesus ordenou o trabalho no sábado, é a que mais rende acessos. E se tornou preciosa também para a nossa autoestima. Por amostragem, tem sido o assunto preferido dos telespectadores. Pelo impacto do tema, a exposição tem sido procurada também para leitura no site, pois o esgotamento do decálogo já se tornou realidade. Pesquisas do Google devem começar pelas palavras TVM, YouTube, Zube. E as nossas palestras surgirão na tela, o nome de cada uma delas. Depois é só clicar a escolhida e conversar com o Getúlio sobre Bíblia ou Evangelho. 197 exposições podem ser assistidas. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins, e tem sido transmitido ao vivo. Faz semanas já que estamos transmitindo ao vivo, às quartas-feiras, pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos e parabenizamos o Fernando, o Zube e o Alisson pela audiência que tem sido surpreendente. Nós estamos satisfeitos. Em seguida, a continuação do assunto. Asas de cera derretem. Afirmar que o Cristo aparecerá nas nuvens brevemente poderá ser configurado infantilidade. A certeza é zero. Deus é quem sabe, não somos nós. Isto que você afirma, Getúlio, é sacrilégio. Ninguém suportará esperar mais. Para Deus, 1000 anos é como um dia, amigo. Está lá na Bíblia. Maior sacrilégio é a sua resistência diante da vontade soberana de Deus. Esse seu assodamento se configura crítica. Crítica a Deus. Afinal, quem é o homem para censurar decretos divinos? Sinais da natureza, Getúlio, terremotos, tsunamis e tantos outros indícios definidos por Jesus indicam seu breve retorno, foi a afirmação dele. E eu lhe disse,
O mestre reconheceu que somente o Pai detinha o segredo, e o segredo sonegado a Jesus define desdobramentos super secretos. O Nazareno estava entre os homens e aquilo poderia vazar pela indiscrição de seguidores. Eu alcancei pistas dessa matéria controvertida, caríssimos, depois de tempos pesquisando e refletindo. Algo difícil de entender me perturbava. Por que tamanho mistério vedado ao próprio Jesus, que já fora até indicado juiz no julgamento dos maus e dos bons no final dos tempos? O Apocalipse me forneceu respostas. Vejam só, que o injusto continue praticando injustiças e que o impuro persista na impureza. Apocalipse 22, verso 11. Eis que logo virei, e minha retribuição está comigo para devolver a todos conforme as obras. Apocalipse 22, versículo 12. Se vazasse informação de que o juízo final ocorreria no dia tal, do mês tal, do ano tal, os hipócritas se esconderiam em máscaras de anjos. Eles apareceriam com máscaras de anjos angelicais, imagina se pode. Tudo para sugerir que os malandros teriam sido injustiçados. Por isso o Apocalipse recomenda escrachar os culpados, reuni-los, fazê-los aparecer, para que sem sombra de dúvida os bandidos sejam exilados para planetas inferiores. Que os sujos se chafurdem ainda mais na sujeira, portanto. Que os cruéis conservem no rosto a marca da vingança. Que os pedófilos sejam flagrados manipulando computadores. Se o retorno de Jesus ocorresse com data marcada, o profeta Leviano, que definiu sua volta, a volta de Jesus, para 1844, conforme eu falei no início da palestra, não teria mostrado sua cara. Continuaria espalhando enganosas notícias para perturbar a mente e o coração dos menos informados. A ausência de data gerou profecia falsa e o prevaricador foi identificado e desmoralizado. O Apocalipse mostrou quanto Deus é sábio no desmanche antecipado de estratégias perversas. O Cristo juiz vai exercer sua missão sem a menor chance de armadilhas por parte de experimentados contraventores. Todos eles estarão contaminados e marcados pelos estigmas das suas próprias enganações. Os próprios pais e mães dos exilados calarão súplicas, enxergando tantas provas da maldade dos seus filhos. Colocada a questão nesses termos, acredito que todos concordem que a data da volta de Jesus realmente não deveria ser marcada. Na longa espera, festejada como impunidade, os sujos estão cada vez se sujando mais e se identificando mais também. Não sabem eles que a sujeira será marca registrada para imediata identificação e execução da sentença. Vejam que o Apocalipse registra que o injusto continue praticando injustiças, que o impuro se chafurde na impureza. Apocalipse 22, verso 11. Na proximidade da transição, o Altíssimo libera chiqueiros para que os maldosos se contaminem e não escapem da justiça. Quando os sacerdotes são flagrados abusando de crianças,
somos obrigados a concordar que adentramos em encruzilhada perversa. Ainda prevalece a revelação de Jesus quando disse: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entrarão antes de vós no reino de Deus. Mateus 21, verso 31. Ele conversava com quem? Conversava com príncipes da religião judaica. Esta é a grande verdade. Jesus implodiu a hipocrisia deles, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora formosos, por dentro repletos de podridão. Mateus 23, versículo 27. Eles foram obrigados a engolir a pílula mais amarga que absinto, porque não tinham suficiente coragem para dizer o contrário. No mundo espiritual, segundo Jesus, eles se encontravam abaixo das meretrizes e dos odiados publicanos. É aquilo que falei sobre reputação, lá no início da palestra. Ninguém arrisca enveredar pela vanglória. A visão complacente de nós mesmos abre crateras no relacionamento com Deus. Não será melhor esperarmos que o Pai Celestial avalie nosso trabalho antes de pleitear nota 10? Preconceito, meus amigos, é subproduto do orgulho. Se não houvesse alguém fazendo juízo inflacionado dos próprios méritos, não haveria preconceito no mundo. Certa vez Gandhi foi convidado para realizar palestra. No meio do salão uma corda foi estendida para dividir os assistentes. Explicaram que a corda era para separar os intocáveis do resto da plateia. Mahatma Gandhi, mais que depressa, saltou a corda e disse: podem trazer a mesa do palestrante para este lado, pois também eu me considero intocável. Não houve acordo. Gandhi permaneceu firme e a corda teve que ser retirada para que ele pronunciasse a sua conferência. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Quando nos perturbam questionamentos pueris, decalcados da letra da Bíblia, somos compelidos a urgente pronunciamento. Interpretação falsa é semelhante à poluição. É uma coisa que desconstrói, que derruba. Ela penetra as vias respiratórias da alma e produz estragos. O que nos falta em termos de entendimento será provisionado pelas inspirações que nos chegam do alto. Está decretado ao homem morrer única vez. Por exemplo, esta frase é texto decorado por todos, de tão repetido. Você que já encontrou nas Escrituras inúmeras provas de vidas múltiplas, não se impressione. Com paciência e com tranquilidade, mas com firmeza, concorde que o apóstolo Paulo disse a verdade. Depois esclareça como espiritualista. Ressalve que o texto está sendo mal interpretado. O vivente, ao nascer, assume personalidade com tríplice aspecto: espírito, alma e corpo.
O espírito, que é o verdadeiro eu, é imortal. A alma é o amálgama entre o espírito e o corpo. Ela une os dois. Esta parceria, quando desfeita, significará a morte do corpo físico, não esqueçam. Mas o espírito ficará liberto, livre pelos espaços que Deus lhe concede. O término desta parceria é aquilo que morre única vez. A parceria dos três. Porque a partir da morte, resta apenas o espírito. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje. Asas de cera derretem. Enquanto aquela corda miserável lá não foi tirada, o Mahatma se recusou a falar. Sorrateiramente, como aranhas laboriosas, a sociedade vai tecendo teia de preconceitos. O carpinteiro Alexei pintou a casca do ovo para obsequiar quem sentasse ao seu lado, na igreja de Santo Nicolau, São Nicolau. Era costume e ele fez tudo perfeito no primeiro dia como devoto. Conservava a mão no bolso, acariciando o ovo como um tesouro. Era passaporte que abriria as portas da igreja para ele. Andou entre as fileiras de bancos. A roupa nova incomodava. O sapato apertava. Estranho suor lhe escorria pela barba. Alexei Ivanovich finalmente concluiu que não existia outro pobre no templo. Nenhum operário estava lá. E levou tremendo susto. A consciência da rejeição dos outros ficou clara. Foi alívio, portanto, quando alguém agarrou seu braço e o arrastou para fora da igreja à força. Entregue esta arma que você carrega no bolso, idiota, lhe disse o policial. Seu precioso ovo foi quebrado violentamente. O precioso ovo que ele fizera com tanto carinho aquilo para obsequiar alguém, foi quebrado pela violência do policial. Preconceitos nascidos do orgulho cavam abismos. Como deu para perceber, até mesmo em casas de orações, o preconceito abre crateras. Num domingo à tarde, na década de 60, o grupo do qual eu fazia parte realizou visita de cortesia a uma instituição religiosa, vizinha do nosso grupo. O líder da igreja foi categórico. Não reparem que eu chame vocês de amigos, disse ele. A palavra irmãos cabe apenas aos que professam a verdadeira fé. Estes são filhos de Deus. Ele rematou, mostrando que era farinha de outro saco. Aceitar Jesus é a única forma de se tornar irmãos. Eu não consegui me conter diante da recepção desconcertante. Citei o Salmo 82, verso 6. Todos somos filhos do Altíssimo, diz o salmista. Expliquei. Jesus ainda nem nascera, meu caro pastor, e Jeová já nos confirmara como filhos dele. Todos sois filhos do Altíssimo, foram as palavras de Deus. Neste todos, palavra todos, do texto, está inserida a universalidade de bons e maus, justos e injustos, porque o vocábulo todos é abrangente, ele é universal,
Ele toma conta de tudo, todos. A parábola do fariseu e do publicano foi oportuna advertência para esta figurinha iludida por falsa superioridade. 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles fariseu, o outro publicano. O fariseu orava: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros. Graças te dou, Senhor, porque não sou como este publicano que aí está. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano não ousava sequer levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: Senhor, tende piedade de mim, pecador. Lucas 18, versículos 10 a 13. E eu perguntei ao líder daquela igreja que nós visitamos na década de 60, qual a oração que terá agradado mais a Deus? A do zeloso crente, batizado, dizimista e jejuador, ou do ímpio publicano? Qual a oração que mereceu a melhor recepção por parte de Deus? E deixei que o próprio Jesus respondesse nos evangelhos: digo-vos que este publicano voltou justificado para sua casa, e não aquele fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, verso 14, palavras de Jesus. Mesmo reconhecendo esta posição sábia do mestre, é lamentável que ainda se levantem barreiras, separando as pessoas. Ainda hoje muitos continuam dizendo: eu não sou como este publicano que aí está. Pitadinha de prepotência continua envenenando a mente de intérpretes equivocados da Bíblia. Para essas criaturinhas intolerantes, nós não passamos de publicanos e de ímpios, candidatos ao inferno inventado por eles. Porque eu não tenho nenhuma vontade de acreditar nessa porcaria de inferno. Jesus nos aponta a doutrina surpreendente. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 12, versículo 47. Crachás no peito podem fabricar déspotas. O peso da camisa sagrada pode arrastar ao delírio de se julgar alguém de corpo fechado, imune a enfermidades, alguém totalmente especial. Nós outros, rotulados de estranhos no ninho, somos encarados com desconfiança e apontados como potencial perigo. Interrogatórios são inevitáveis. Famílias a que pertencem, roupas que vestem, colégio dos filhos, depósitos bancários. Poucos são aceitos como irmãos e alguns como amigos, e terceiro grupo discretamente como conhecidos. Conhecidos. Vocês ouviram há pouco que a arma de Alexei não passava de ovo inocentemente pintado. Jesus tinha 1000 razões para se constranger diante desses seguidores, daqueles seguidores que formaram a sua equipe. Simão Pedro, Tiago, João e André eram pescadores humildes, que recendiam odor de peixe nas roupas. Maria Madalena fora meretriz. Zaqueu e Mateus eram publicanos. O esposo de Joana era conselheiro de Herodes. Essas ligações espúrias escandalizaram os sacerdotes.
Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Ainda que desgoste alguns, não negamos que Jesus sentia prazer em lidar com esse tipo de gente. Criaturas de sangue quente, sem títulos de nobreza, despojadas de sangue vermelho, com as faces marcadas pelo sol. O Nazareno fazia questão de conviver com elas. Se os cristãos preferem discriminar, a culpa não é de Jesus. O Evangelho mostra as preferências do Mestre. Cristianismo, meus amigos, é subproduto de convivência harmoniosa. E nesta harmoniosa, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão de todas as sextas-feiras, 15h30, na TV Vila Velha, canal 16. Não esqueçam, portanto, as tardes de sexta-feira, a partir das 15h30. É o momento deste nosso encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos Evangelhos ou à Bíblia. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Asas de cera derretem. O profeta Ezequiel descreveu duas vidas do rei de Tiro. Duas reencarnações desperdiçadas pela vanglória. Eu sou Deus, dizia ele, sobre a cadeira de Deus me assento. Ezequiel 28, verso 2. Considerava-se rei por direito divino. És mais sábio do que Daniel e não há segredo que se esconda de ti. Ezequiel 28, verso 3. Por causa das tuas riquezas se elevou teu coração. Ezequiel 28, verso 5. Disse Deus: eles sacarão da espada e profanarão a tua majestade, morrerás de morte violenta. Ezequiel 28, versículos 7 e 8. A Bíblia nos aponta a vida anterior desse espírito no planeta Éden. Vejam só. Estavas em Éden, no jardim de Deus, diz a Bíblia. Ezequiel 28, verso 13. Aquele espírito com certeza integrou a raça adâmica que desceu juntamente com Adão e Eva. Como líder era Adão e Eva, eram os líderes. Tu te orgulhaste de tua beleza, diz a Bíblia. Deixaste o esplendor corromper a tua sabedoria. Ezequiel 28, versículo 17. Mortes diferentes, meus amigos, analisem isto que é importante. Mortes diferentes comprovam duas reencarnações do mesmo espírito. Vejam que na terra Itobal foi morto pela espada. No Éden desencarnou pelo fogo. É a Bíblia quem diz. Com fogo te consumi e te reduzi a cinzas. Ezequiel 28, verso 18, palavras de Jeová. Dois tipos de mortes definiram duas vidas de único espírito. Enquanto encastelados na vanglória, continuaremos carnais. O bilionário recebe visita cheio de alegria.
pela chance de se mostrar, de se exibir, de se engrandecer. Amigo Lorival, reparou o palácio onde eu moro? Foi pergunta dele. Importei mármore de Carrara, os lustres da Espanha, o arquiteto da Itália, pinturas autênticas de artistas consagrados diante de tais belezas. Eu me sinto como se fosse um rei. Por favor, baixe a voz, lhe disse Lorival. Podem ouvir-te os que moram em Choupanas. Eles não compreenderiam. O rico proprietário nem escutou a advertência. Vou mostrar o meu guarda-roupa, Lorival. Repara estes ternos importados da Inglaterra. Artistas de tesoura e agulha os manipularam. Dentro destas roupas eu me sinto rei. Fala baixo, por favor. Podem ouvir-te os que tiritam de frio por falta de roupas. Quero falar-te também sobre a minha saúde. Médicos particulares me acompanham. Uso remédios tão logo descobertos. Os cientistas descobrem o remédio e a primeira dose vem para meu uso. Sinto-me imortal, entregue a tantos cuidados. Por favor, abaixe o tom da voz. Podem ouvir-te aqueles que morrem à míngua, sem tratamento. Amigo Lorival, agora eu faço questão de mostrar-te preciosidade que adquiri recentemente. Trata-se do Sermão da Montanha de Jesus, gravado na Suíça. Embora eu não entenda algumas palavras, eu acho maravilhoso este poema. Que lindo que é o Sermão da Montanha. Agora sou eu quem te pede. Bradou Lorival. Erga o volume bem alto, para que todos os pobres e desamparados escutem essas palavras divinas. Se, como dizes, o reino do mundo te pertence, deles, dos filhos da promessa, serão as dádivas da bem-aventurança eterna. Com certeza, amigos, este homem egoísta, soberbo e abastado jamais compreenderia o Sermão da Montanha. Viver mundo fantástico numa ilha de sonhos talvez seja a mais perniciosa das moléstias. Essa doença mental associada ao orgulho é o caminho mais curto para despencarmos no abismo. A ilusão do privilégio encurta a nossa vista. Riqueza e poder configuram o direito de berço, onde o reizinho se diz o único herdeiro. Deus terá feito o mundo exclusivo para o seu deleite, é o que ele pensa em sua cachola. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor e não o encontrarão, porque o Senhor se retirou deles. Oséias 5, versículos 5 e 6. Getúlio, você está tentando sonegar parte importante da história do rei Tobal, e eu não vou permitir, retruca Crispim, nervoso, irritado contra mim. Suas próprias pesquisas concluíram que ele reinou 600 anos antes de Jesus nascer, e você nos disse agorinha mesmo que ele desceu de Éden junto com Adão. Tome atento, Getúlio, pois eu não entendi.
nas transições planetárias, Crispim. Os ímpios são exilados em espírito para planetas inferiores, onde ocupam inicialmente colônias de recuperação. O tempo gasto para esta recuperação é indefinido. O apóstolo Pedro conta que após a crucificação, Jesus foi pregar evangelho a espíritos albergados em colônias, ainda dos tempos do dilúvio, ainda dos tempos de Noé. O calendário do mundo espiritual é diferente do nosso, amigos. Ademais, ninguém esqueça o estado de penúria de alguém vaidoso, ao ponto de se considerar divino. E Tobal se considerava divino, aquele rei era vaidoso, cruel e ignorante. Na multiplicação do teu comércio, tuas entranhas iníquas te forçaram a transgredir. E eu te lancei fora do monte santo de Deus. Ezequiel 28, versículo 25. O planeta Éden se tornava paradisíaco, santo monte, como diz Deus. E o nosso mundo de expiação e provas recebeu aquele infrator que foi rei de Tiro. Perceba, Crispim, que o espírito que foi rei de Tiro poderá ter permanecido prisioneiro até 600 anos antes do advento de Jesus. Admito até que ele possa ter reencarnado sem o registro na Bíblia. Tudo se torna irrelevante quando já transmitimos dados essenciais que eliminam todas as controvérsias. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por tantas dádivas recebidas neste momento. E que as bênçãos divinas se derramem por todos vocês além desta câmera. Que ilumine a consciência de cada um, que dê paz, tranquilidade, alegria, tudo de bom, mas acima de tudo, amor no coração. Obrigado, meus amigos, e boa noite.